E aí, pessoal, vamos tentar conversar sobre o que está acontecendo com a educação, sobre o que está acontecendo com a administração pública e o futuro do Brasil. Parece que tudo está em jogo agora. Vamos lá. Bom, eu acho que eu sou um grande defensor de que para entendermos investimento, para entendermos um pouco sobre licitação, para entendermos um pouco sobre empreendedorismo moderno, eu acho que a gente precisa saber um pouco de política. Bom, então vamos tentar entender. No começo dos vídeos que eu gravava, eu falava um pouco sobre corte, sobre um pouco sobre... sem essa distinção da nomenclatura entre contingenciamento e corte. Bom, agora com um pouco mais de tempo, um pouco para pensar, um pouco com todo mundo recebendo as informações que o governo está compartilhando com a gente, dá para entender a diferença entre corte e contingenciamento. Corte é a retirada, a não colocar o dinheiro onde se deve colocar. O contingenciamento é simplesmente não gastar agora. E a grande diferença entre os dois é que o contingenciamento colocado neste contexto político que nós estamos agora, ele fala muito sobre o futuro. Porque o contingenciamento diz e conversa com a possibilidade ou a impossibilidade do governo não arrecadar o que ele está esperando arrecadar. Neste contexto, é uma mensagem direta do governo demandando, exigindo ou anunciando de que sem as reformas que ele está propondo, sem as reformas que ele julga necessárias para o país, este contingenciamento permanecerá. E isso é bastante significativo. No ano passado, foi previsto uma meta de aproximadamente 139 bilhões negativos no orçamento. Essa meta fiscal foi sancionada pelo Congresso Nacional anterior e ela é bastante importante para o futuro deste governo. Porque se ele não cumprir, ele corre inúmeros riscos. Riscos relevantes para o seu futuro, para a sua administração, incluindo o impeachment. Essa meta fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, ela existe para que governos não gastem sem nenhum pudor o orçamento público. E ele é bastante importante para o futuro do país. Aparentemente, o mercado financeiro, inúmeros outros mercados, o futuro do país, o futuro dos investimentos, está colocando todas as fichas, talvez de uma forma insensata ou não, talvez de uma forma com pouca consciência ou não, enfim, não é esse o mérito que eu quero discutir aqui, está colocando todas as fichas na reforma da Previdência. E agora a educação e inúmeras outras pastas que foram contingenciadas estão dependendo dessas reformas. Aparentemente, foi uma estratégia política, em que, de fato, não tem mais dinheiro, mas o contingenciamento e principalmente a forma que a comunicação foi feita para a população desse contingenciamento é bastante clara de que esse contingenciamento permanecerá se as reformas não forem aprovadas. Não foi só elementos da educação que foram contingenciados. Forças Armadas e inúmeras outras pastas também foram cortadas e dentro das universidades os cortes não foram lineares. Existem universidades com cortes maiores do que outras, enfim. A forma com que essa política foi feita não foi linear. Ela está ocorrendo de forma variada, dependendo da região, dependendo da universidade. A carta do presidente, a incapacidade ou a dificuldade dele de conversar com o Congresso Nacional, tudo isso mostra o desespero para ele aprovar essas reformas. Porque muito provavelmente a administração dele e a sua equipe está associando a não aprovação dessa reforma com a sua provável saída. Sem essa reforma, pelo que o governo está dizendo, o contingenciamento permanecerá e o desgaste político nesse começo de governo aumenta. A falta de capacidade do governo de se comunicar, ela é talvez o maior problema dessa administração. Cortes foram feitos anteriormente. Só que o grande problema provavelmente é que esta reforma caiu no colo do presidente e aparentemente todo o seu governo depende dela. Era previsto um déficit de 139 bilhões, mas isso estava sendo previsto com um crescimento de 2,5% do PIB. Algo aproximado nisso. As novas previsões são ainda mais pessimistas. E um PIB menor é uma arrecadação menor. E como a arrecadação menor, o contingenciamento permanecerá.
desgastando ainda mais a administração do governo do Jair Bolsonaro. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, esses são os pontos de vista que eu queria trazer aqui e conversar com vocês. Só que existe um ponto de vista democrático que precisa também ser botado em pauta. A administração, o executivo, o Planalto está sendo incapaz de conversar com o Congresso Nacional, que também foi renovado tanto quanto o executivo. Essa incapacidade de conversar com o Congresso é uma, entre aspas, ou melhor, é uma incapacidade de conversar com a população. O Senado representa regiões do Brasil e a Câmara dos Deputados representa parcelas da população significativas. Enfim, o mercado, a população está com o pé atrás bastante firme, e fazer previsões eu não gosto, é bastante perigoso, mas o futuro do Jair Bolsonaro depende aparentemente das arrecadações futuras da administração, em termos de imposto, da tributação em forma geral, e o contingenciamento também. Então, e os dois estão conversando diretamente com a aprovação da reforma da Previdência, que aparentemente é a reforma estrutural que vai salvar o governo do Jair Bolsonaro, ou pelo menos dar uma sobrevida a ele. Caso essas soluções não venham, caso esses indicadores não sejam diretamente correlacionados, enfim, não sabemos dizer qual vai ser o futuro da administração e principalmente qual vai ser o futuro da educação no Brasil.